Olá, boa noite. Boa noite. Mundo apreensivo com ataques da Rússia contra a Ucrânia. Secretário de Estado do Vaticano afirma que ainda há tempo para boa vontade e negociação. Entenda o papel da Igreja Católica em tempos de guerra, diplomacia e caridade pela paz. Embaixador do Brasil na Ucrânia pede que brasileiros presentes na região de conflito se desloquem para países do oeste europeu. Mensagem do Papa para a Quaresma. O convite aos fiéis é para que sejam portadores da luz do Cristo ressuscitado. Atenção para o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. E veja a segunda reportagem da série sobre a campanha da fraternidade com foco na educação. O mundo acompanhou com apreensão as ações da Rússia contra a Ucrânia nesta quinta-feira. Tropas russas dispararam mísseis e promoveram vários ataques contra os ucranianos. O grande movimento de caminhões e soldados das duas partes trouxe preocupação à Santa Sé. O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, emitiu uma declaração sobre a situação da Ucrânia. O cardeal afirmou que o cenário trágico que todos temiam infelizmente está se tornando realidade. Nosso correspondente, Túlio Fonseca, traz mais informações. Através de uma videomensagem, o cardeal Pietro Parolin afirmou que, perante aos acontecimentos de hoje na crise da Ucrânia, as palavras que o Santo Padre pronunciou no final da audiência geral na última quarta-feira se destacam ainda mais claramente e com mais vivacidade. O secretário de Estado do Vaticano destacou que isso representa, como disse o Papa, uma grande dor, angústia e preocupação para toda a sociedade e exortou todas as partes envolvidas a abster-se de qualquer ação que cause ainda mais sofrimentos às populações, desestabilize a convivência pacífica e desacredite o direito internacional. Segundo Parolin, este apelo adquire uma urgência dramática após o início das operações militares russas em território ucraniano e que os cenários trágicos que todos temiam, infelizmente, estão se tornando realidade. O cardeal afirmou que ainda há tempo e espaço para negociação e para o exercício de uma sabedoria que possa impedir a prevalência de interesses partidários e assim proteger as aspirações legítimas de todos e salvar o mundo da loucura e dos horrores da guerra. O secretário de Estado finalizou a mensagem afirmando que não podemos perder a esperança num vislumbre da consciência de quem tem nas mãos os destinos do mundo e pediu que continuemos a orar e jejuar de maneira especial na próxima quarta-feira de cinzas pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro. Túlio Fonseca de Roma para o Canção Nova Notícias. O confronto da Rússia com a Ucrânia é mais um triste capítulo de nossos tempos. Os ataques contra território ucraniano repercutiram no mundo todo. O mundo testemunha incrédulo uma nova guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada desta quinta-feira. Os ataques por terra, ar e mar são os maiores entre os países europeus desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, os alvos são os centros de comando de diversas cidades, entre elas Kiev. A primeira onda de mísseis foi disparada após o anúncio de Vladimir Putin de que o país começaria uma operação militar. Logo pela manhã, longas filas se formaram nas principais avenidas de Kiev. Moradores tentando deixar a região provocaram quilômetros de engarrafamentos. Diversos países da Europa Central iniciaram os preparativos para receber as pessoas que fogem da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky autorizou que cidadãos defendam o país e pediu doação de sangue para a população ferida. Por outro lado, países do Ocidente condenaram o ataque e aumentaram as sanções contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que novas medidas afetam bancos russos e impedem que o país faça transações em libras esterlinas. Vamos apertar a Rússia para tirá-la da economia global, disse ele. Já o presidente americano Joe Biden falou que Washington e seus aliados estabeleceriam sanções severas sobre o que ele chamou de guerra premeditada de Putin. Já a China rejeitou chamar os movimentos da Rússia sobre a Ucrânia de invasão e pediu a todos os lados que exerçam moderação. Países da Europa acionaram o artigo 4º da OTAN, que pode desencadear uma resposta conjunta em massa. Vale destacar que a OTAN reforçou as fronteiras de toda a aliança.
Em declaração conjunta, líderes do G7, que reúne algumas das maiores economias do mundo, como Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, condenaram a atitude de Vladimir Putin, dizendo que ele se colocou do lado errado da história. O grupo condenou o presidente russo por sua recusa em se envolver na diplomacia para tratar de questões relacionadas à segurança europeia, apesar das repetidas ofertas. Em pronunciamento antes do ataque, Putin justificou a ação ao afirmar que a Rússia não poderia tolerar ameaças da Ucrânia e confidenciou ter sido forçado a atacar. Recomendou ainda que soldados ucranianos larguem suas armas e voltem para casa e que não aceitará nenhum tipo de interferência estrangeira, estando preparado para enfrentar as sanções impostas por todo o mundo. A ação russa na Ucrânia já levou à suspensão das operações nos portos do país, um dos maiores exportadores mundiais de grãos e oleaginosas. A medida pode provocar aumento do preço dos produtos em diversos países. E agora nós vamos a Brasília com Liana Nunes, que traz outras informações sobre o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia. O Itamaraty enviou orientações aos brasileiros que moram na Ucrânia. É isso mesmo, Liana? Boa noite. Exatamente, boa noite a vocês aí do estúdio e a todos. A Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, recomendou que brasileiros presentes na região de conflito possam se deslocar por meios próprios para outros países europeus, com o objetivo de garantir uma segurança maior. Mas quem fala mais sobre este assunto é a repórter Camila Castro, que inclusive acompanhou direto do Palácio do Itamaraty uma coletiva de imprensa sobre este assunto. O Ministério das Relações Exteriores atualizou as informações sobre os brasileiros que estão na Ucrânia e precisam de ajuda para sair do país. Em pronunciamento no Palácio do Itamaraty, o embaixador Leonardo Gorgulho, secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, informou que os brasileiros localizados na Ucrânia deverão se cadastrar no consulado para obter informações sobre evacuação e também outras situações. No entanto, disse ainda que não é possível fazer o resgate dos 500 brasileiros presentes no país, que entrou em guerra com a Rússia. Já foram feitos 160 cadastros de brasileiros no consulado. Ainda segundo o Itamaraty, as orientações são transmitidas por meio do site kiev.itamaraty.gov.br. Para os brasileiros que estão na região leste da Ucrânia, o Itamaraty recomenda que deixem o local e se desloquem para a capital Kiev por meio terrestre. O governo do Brasil solicita aos cidadãos brasileiros que estão no território ucraniano, em particular aos que se encontrarem no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a embaixada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também se pronunciou. Ele confirmou que o governo dará apoio total e irrestrito aos brasileiros que estão morando ou transitam temporariamente na Ucrânia diante desse conflito bélico, que está acontecendo no leste do país. Bolsonaro disse estar empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Uma situação que, de fato, requer aí as nossas orações. Ainda sobre este assunto, nós vamos a São Paulo com Rodrigo Luiz. Um especialista explica mais detalhes sobre esse cenário de conflito. Rodrigo, com você. Oi, Liana, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui em São Paulo, nossa equipe mostra o papel da Igreja Católica em momentos como esse de guerra. Veja ainda como o conflito impactou a vida de brasileiros que moram em Kiev. João é brasileiro e mora em Kiev, casado com uma ucraniana que está grávida de 6 meses do filho do casal. Na terça-feira, ele falou com nossa equipe sobre a situação do país e lembrou que a população estava revoltada com a situação do possível conflito, mas o clima na cidade era de calma. As pessoas aqui estão calmas, estão seguindo as orientações do governo de ficarem calmas. Por enquanto, nada indica que vai acontecer alguma coisa aqui. Infelizmente, pouco depois, nossa equipe viu nas redes sociais do João um alerta. O conflito havia começado justamente na cidade em que ele vive com sua família. Prontamente, eles se prepararam para ir a um local seguro,
próximo à fronteira com a Polônia. A gente está no trem aqui agora, esperando aqui para sair de Kiev e para Lviv. Como o João e sua família, muitos residentes na Ucrânia tentaram deixar o país nesta manhã, após os ataques russos na região, para evitar que o país entre na OTAN. Segundo essa especialista, o reforço das forças militares dos Estados Unidos e países europeus devem chegar à Ucrânia. Mas, para isso, o presidente russo, Vladimir Putin, já estaria preparado. Ele pode perder ao final, mas recuar ele não vai. Então, se ele precisar lançar mão de equipamento nuclear, ele o fará. Tanto que os navios nucleares já estão lá. Para quê? Então, o que vem pela frente é incalculável. Diante deste cenário, um elemento se torna muito importante: a palavra da igreja. Em suas redes sociais, o Papa Francisco disse pesar muito por essa situação e pediu para que as nações se abstenham de ações que possam causar mais sofrimento. O Papa, então, chama a atenção, apela aos responsáveis políticos, aos líderes mundiais, para que façam um exercício do exame de consciência pessoal diante de Deus, e a importância desta paz, deste acordo, porque quem sofre no final é a população local. Outro elemento importante nesta situação é a oração. Alex está no Brasil, é pai de João, e mesmo recebendo mensagens do filho de que está tudo bem, ele se apega à fé para crer que tudo isso vai passar. E rezando muito para que Deus possa proporcionar aí e conceder a graça de que esses bombardeios, esses ataques possam cessar. É momento de pedirmos, de batermos na porta da casa de Deus e pedir: Senhor nosso Deus, concede-nos a paz, muda os corações, toca os corações desses líderes para que possamos realmente viver em paz. Então a oração tem um poder imenso. A oração pode mudar essas realidades. Em meio a tanto sofrimento, a igreja segue com o trabalho de caridade e apoio. A Fundação Pontifícia ACN enviou ajuda para os mais de 6 mil padres e religiosos na Ucrânia. Esse apoio é para viabilizar a continuidade dos programas pastorais de atendimento. Os religiosos no país dão amparo a refugiados, orfanatos e lares para mães solteiras e idosos que, infelizmente, poderão enfrentar o desafio de sobreviver em um clima de custos crescentes como resultado da guerra. A Caritas Internacional também está mobilizando equipes de emergência na Ucrânia. Está enviando dinheiro para suprir necessidades básicas da população e pedindo orações para evitar uma catástrofe. Bom, da nossa parte, nós vamos trazendo toda a informação até você, buscando sempre um fio de esperança e rezando pela paz. Afinal, como dizia o Papa João Paulo II, a guerra é sempre uma derrota para a humanidade. Até daqui a pouco, Reinaldo e Adriana. Estamos de volta e mais uma vez em conexão com Liana Nunes, em Brasília. Liana, nós já temos informação sobre a entrega da declaração do imposto de renda? Isso mesmo, viu? Voltamos para falar sobre imposto de renda. O prazo para entrega da declaração do imposto começa dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. A Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de declarações. A partir do dia 7 de março, os brasileiros que tiveram rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2021 devem preencher a declaração do imposto de renda. A Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de declarações até o dia 29 de abril. O prazo volta ao habitual após 2 anos de extensão. No ano passado, o contribuinte pôde entregar o documento até o fim de maio. Em 2022, o imposto de renda comemora 100 anos de existência e sob forte debate em relação à correção da tabela. Não há mudanças desde 2015. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a defasagem ultrapassa os 130% e não há previsão de alterações.
A novidade deste ano é a declaração pré-preenchida, que será disponibilizada no dia 15 de março em todas as plataformas. Em outras palavras, o cidadão, sem custo algum, pode iniciar o preenchimento já com diversas informações à sua disposição. Com a pré-preenchida, praticamente todas as informações em posse da Receita Federal são importadas diretamente para a declaração. A declaração do imposto de renda deve ser feita por meio do Programa Gerador do Imposto, disponível no site da Receita Federal. As restituições serão pagas em 5 lotes a partir do dia 31 de maio. O contribuinte vai poder indicar a conta Pix para o recebimento dos valores. Então vamos ficar atentos a esse prazo de declaração do imposto de renda que já começa agora no mês de março. E daqui a pouco a gente retorna aqui de Brasília com a segunda reportagem da série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Mas agora nós vamos a São Paulo com Rodrigo Luiz, ele que tem a informação sobre um incêndio que aconteceu na tarde de hoje na Avenida Paulista. Rodrigo? É isso aí, estamos de volta com notícia aqui de São Paulo. Olha, hoje à tarde, um incêndio em um prédio na Avenida Paulista, próximo à Fiesp, chamou a atenção de quem passava por lá. O repórter Sidney Fernandes acompanhou a movimentação. O incêndio começou por volta de 1h30 da tarde no topo de um edifício comercial de 26 andares, na altura do número 1337, na Avenida Paulista, bem ao lado da Federação das Indústrias, a Fiesp. 11 viaturas e 30 homens do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. O fogo começou na Casa de Máquinas, que fica no 26º andar e que passava por manutenção. A causa precisa do incêndio ainda vai ser investigada. O edifício ele está regularizado com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e a última vistoria foi realizada em janeiro deste ano. A contenção foi realizada pela equipe do Corpo de Bombeiros com o serviço de segurança contra incêndio utilizando os hidrantes do prédio. Segundo a PM, cerca de 500 pessoas trabalhavam no prédio no momento do incidente. Além dos bombeiros, Defesa Civil e ambulâncias do SAMU foram encaminhadas ao local. O trânsito ficou interrompido nos 2 sentidos da avenida, mas depois foi liberado. Não houve vítimas nem feridos. Não temos vítimas, então tranquilamente as pessoas que trabalham, que colaboraram muito aí no sentido de evacuar, para que a polícia e o Corpo de Bombeiros trabalhassem de forma correta. Encerro aqui nossa participação direto do estúdio da TV Canção Nova na Vila Mariana, na capital paulista. Amanhã, logo após o Sorrindo para a Vida, vocês ficam bem informados com o CN Notícias ao vivo daqui de São Paulo. Boa noite a todos. Até amanhã. Diferentes formas de aprendizagem integram o novo ensino médio. Uma delas é o projeto que ajuda os alunos a conhecerem mais sobre as futuras profissões. Veja na reportagem de Alan Toledo e Genilson Passetti. Com a implementação do novo ensino médio, vários colégios passarão a optar pelo projeto de vida, uma espécie de programa que ajudará os alunos a se conhecerem melhor e tomarem decisões pessoais e profissionais. Cada instituição de ensino terá liberdade para definir como colocar em prática o projeto. Para o Instituto Canção Nova, o ideal é que todos os alunos se beneficiem da novidade. Dentro dos primeiros anos, que é o novo ensino médio do Instituto, essa disciplina ela passou a ser exigida, por obrigatoriedade, e aí nós temos trabalhado esse novo com os alunos. Achamos interessante, quando soubemos da proposta do que é o projeto de vida, também oferecer para os alunos do 6º ao 9º ano. A ideia central é trabalhar o protagonismo do jovem na escola e suas ações. Somando ao ensino de período integral, também novidade no ensino médio, experiências e aprendizados. Diante das tantas disciplinas que o aluno tem em sala de aula, essa vem como um diferencial porque é um verdadeiro espaço onde ele vai falar dele, da individualidade, dos sonhos, dos valores, daquilo que ele vai descobrindo para construir o seu futuro. Já para Berenice, professora responsável por uma das disciplinas do projeto de vida, a proposta se torna eficaz através do comprometimento dos alunos e reforça a importância dos educadores. Uma responsabilidade muito grande, porque eu estou pensando no futuro de alguém. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, trazer para eles o autoconhecimento,
a autoconfiança, para que ele tenha uma autoestima, para que quando ele tiver que decidir em que ele encontrar e fará, ele estará bem confiante e bem estruturado. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, o documento que estipula o conteúdo e as habilidades que devem ser desenvolvidas pelas escolas indica que o estudante tem em mãos o meio de exercer a sua cidadania, orientados por 3 pilares. A novidade vem surtindo efeito positivo em meio aos alunos. A Maria Eduarda, estudante do 1º ano do ensino médio, está animada e já pensa nas possibilidades de uma futura profissão. Eu já tenho algumas opções. Eu pretendo ou fazer engenharia automotiva, ou fazer química e física, ou fazer ciências sociais, que é o que eu mais quero atualmente. Foram quase 2 anos de aulas online e pouco contato com outras crianças. Por isso, Reinaldo, o retorno às aulas presenciais pode ser um desafio a mais para os pais, principalmente para retomar o interesse dos filhos pela escola. Algumas atitudes podem ajudar nessa hora. A rotina de aulas online foi desafiante para o pequeno Davi nos últimos 2 anos. Que às vezes ele estava lá, de repente Davi estava em cima da janela, nem estava fazendo aula, sabe? Por isso, o retorno das aulas presenciais é comemorado por ele. Eu não gosto do online, porque eu fico sem ninguém. Quer dizer, eu não fico com muita gente. Só que para voltar com todo esse ânimo, durante a pandemia, a Raquel procurou ajuda. A questão de focar mais nas atividades, os para-casas hoje ele faz com mais rapidez e facilidade. Na casa de Manuela e Miguel, o retorno à escola também é muito comemorado. É que durante as aulas online, os pais dos pequenos tentaram manter uma rotina para os filhos. Mesmo estando no online, é sempre possível de uniforme, nos horários, de levantar, de fazer o para-casa. E mostramos também a importância, né? Que era essa alternativa que tínhamos no momento. Só que todo esse ânimo não é unanimidade entre os estudantes, reflexo de tanto tempo expostos à tela e que pode ser sentido nesse retorno. A criança, ela tem um limite de concentração, né? Então ela precisa de ser estimulada de maneiras diferentes. E a atenção é a porta do aprendizado. Então, se ela é a porta do aprendizado, se eu não consigo manter a atenção e a concentração, eu não vou aprender. Paciência. Essa é a palavra de ordem para os pais nesse retorno às aulas presenciais. Atividades lúdicas e artísticas também são uma boa pedida neste momento. Elas vão liberar a capacidade, vão deixar de uma maneira mais tranquila e vão liberar essa criatividade. Né? E essa criatividade vai ajudar a criança a se organizar. Trazer para o dia a dia os conteúdos aprendidos também pode ajudar na retomada desse interesse. Meu filho está começando, vai começar a aprender fração, que é uma coisa desafiadora, né? Então, pega uma pizza, corta a pizza e vamos ensinar, trazer a questão da fração usando a pizza. Respeitar o tempo do filho é fundamental, sem muitas cobranças e principalmente sem comparações. Chegou a hora de conferir como vai ficar a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Yara está conosco. Yara, boa noite. Conta pra gente qual é a boa notícia que você tem. Boa noite, Reinaldo, Adriana, a você aí de casa. As fortes chuvas vêm cessando e o sol toma conta das regiões. Nossa atenção ainda está sobre o sudeste, mesmo com o fim das chuvas volumosas. Os moradores das áreas mais afetadas, em Minas Gerais e região serrana do Rio de Janeiro, continuam em alerta. A previsão ainda é de pancadas de chuva isoladas. Vamos falar de São Paulo, porque aqui o calor continua e o sol predominará até quarta-feira da próxima semana. As pancadas de chuva podem chegar, porém isoladas e sem grandes acumulados. No norte e nordeste, os temporais persistem sobre o Amazonas, Roraima, Amapá e leste da Bahia. Enquanto ontem no Nordeste a atuação do vórtice ciclônico de altos níveis deixava o tempo mais instável, amanhã o sol toma conta desde o sul, do Piauí passando pela Paraíba, Pernambuco até a Bahia. Pancadas de chuva no centro-oeste com volumes mais expressivos ainda sobre o Mato Grosso. E você do sul que está ansioso para receber notícias de chuva na região,
pode se alegrar. O sol vai aparecer, deixar o tempo quente, mas logo as pancadas de chuva de moderada a forte intensidade caem sobre os 3 estados. Em Porto Alegre, máxima de 34 e mínima de 22 graus. Em Cuiabá, os termômetros variam entre 34 e 24 graus para amanhã e também para sábado. E na capital paulista, o calor pode chegar aos 33 graus. Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. Bom, nem sempre é fácil tarefa ouvir o próximo, mas torna-se um gesto fundamental após uma tragédia. Assim, a comunidade Canção Nova encontrou nas ligações telefônicas uma forma de se unir aos associados, levando a eles apoio, amor e compaixão. Ações de solidariedade com a cidade de Petrópolis acontecem também através das orações vindas de todo o Brasil. Em busca de um alento espiritual, o Clube da Evangelização Canção Nova está ligando para os sócios da cidade e manifesta sua proximidade neste momento difícil. O Gustavo é responsável pelo Clube da Evangelização. Gustavo, qual o intuito dessa ação? O intuito dessa ação é estar próximo do sócio, é estar nesse momento de tanta tristeza, tanta dor, estar próximo dele de fato. Eu sou natural de Petrópolis, então eu me compadeço, meu coração está lá, como responsável do clube. Então a gente quis, com essa atitude de ligar para os sócios, falar: nós estamos aqui te sustentando com a nossa oração. Nós não podemos muitas vezes estar lá com a mão na massa, mas dizer que o nosso coração e a nossa oração está com o povo de Petrópolis. E qual a reação dos sócios? É reação de alegria, de consolo. Os sócios têm agradecido, porque eles sabem que a Canção Nova está com eles. Eles sabem que nós estamos rezando por eles. Então, eles têm agradecido muito por esse tempo de consolo e essa palavra amiga que nós estamos dando para cada um deles. Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. De Cachoeira Paulista, Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. O Vaticano apresentou hoje a mensagem do Papa para a Quaresma. No texto, Francisco convida os fiéis a serem verdadeiros portadores da luz do Cristo ressuscitado em meio às escuridões deste mundo. A coletiva de imprensa foi conduzida pelo diretor Matteo Bruni e contou com a presença de membros do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que apresentaram as linhas centrais do texto redigido pelo Papa Francisco. A mensagem do Papa para a Quaresma deste ano tem como tema o trecho da Carta de São Paulo aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, e tem como referência parte da exortação apostólica Evangelii Gaudium e das encíclicas Espe Salvi, de Bento XVI, e Fratelli Tutti, do Papa Francisco. O primeiro ponto do texto diz sobre a sementeira e a colheita. O pontífice encoraja a propagação da palavra e do amor de Deus. O segundo ponto faz referência ao tema da mensagem, como convite para que o cansaço não tome conta dos cristãos e que todos encontrem sentido e descanso através da oração e da caridade. Já o terceiro ponto ressalta: no tempo propício, colheremos os frutos conquistados dia após dia, resultando em uma verdadeira conversão. Irmã Alessandra Esmerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, destacou que Francisco deixa claro que o amor de Deus e ao próximo é o que caracteriza os cristãos. E a partir disso é necessário olhar cada pessoa com os olhos de Cristo. Irmã Alessandra destacou que o conteúdo deste texto não é opinião política do pontífice, mas um convite para a proximidade com Deus, e completou: a Quaresma não será um tempo cristão se o vivermos fora do mundo. Cristiano se ci si ritira dal mondo. Para a religiosa salesiana, precisamos acolher o convite constante à conversão, sobretudo através do jejum e da oração. Na próxima quarta-feira de cinzas, todos somos chamados a viver esta espiritualidade, pedindo pela paz no mundo. O cardeal Francesco Montenegro, membro colaborador do mesmo dicastério, disse da importância de ler a mensagem enviada por Francisco integralmente nesta Quaresma. De acordo com ele, cada pessoa é convidada a deixar Deus semear a palavra em seu coração, mas também deixar-se invadir pela certeza de sermos semeadores na vida do outro e, através deste gesto, viver fraternalmente a experiência da gratuidade. Il respiro ampio della gratuità
Dom Francesco recordou a importância de valorizar o sacramento da reconciliação e o exercício da caridade e concluiu dizendo: ventos de guerra, crises sociais e econômicas, o escândalo da fome e o desemprego são realidades que nos levam a perguntar o que fazer. A mensagem do Papa, disse ele, nos indica de maneira precisa o que podemos realizar a partir de nós e, concretamente, levar a luz do ressuscitado para todo o mundo. La luce del risorto in mezzo al mondo. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação mantido por doações de sócios, amigos e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Temos apenas um dia útil e contamos com o seu algo a mais neste último dia. Vejam só, estamos com 68% de nossa meta na campanha desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação, ou se preferir, doe pelo Pix. Anote aí, pix.doação@cançãonova.com. Contamos com você para alcançar os 100%. Obrigado por ser um evangelizador conosco. E a Liana Nunes está de volta para falar sobre educação. Voltamos a Brasília. Liana, com você. Isso mesmo, estamos de volta para falar sobre fraternidade e educação, tema da campanha da Fraternidade 2022. Na série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor de hoje, você confere a importância das instituições educacionais enfrentarem os desafios atuais, especialmente em virtude da pandemia da Covid-19. A educação sempre enfrentou desafios diante dos contextos social, político e econômico. Por isso, ao longo do tempo, metodologias pedagógicas e curriculares precisaram ser reformuladas com o objetivo de evoluir o processo educativo de ensino e aprendizagem. Um dos objetivos específicos da campanha desse ano nos ajuda a pensar sobre isso também, de pensar caminhos educacionais que resgatem a experiência cristã na educação e nos ajude a dar início a bons processos que podem transformar esse cenário que desafia todos nós. A falta de investimentos ou o uso inadequado dos recursos ainda dificultam o processo do avanço educacional em algumas regiões do Brasil, especialmente aos menos favorecidos. Já a pandemia e o ensino à distância afetaram a todos, independentemente da classe social. Mas o texto base da campanha da Fraternidade 2022 aponta que solucionar os desafios impostos por uma crise educacional é reconhecer um novo aprendizado. Por isso, o incentivo para retomar e reconstruir os projetos da educação no país, tendo como base a sabedoria e o amor. E esse não é um papel apenas das escolas ou das universidades. Para a gente chegar a este objetivo da plena expansão da personalidade humana, é importante que todos os agentes e todos os espaços onde essa plena expansão se dá possam cooperar, possam estar juntos. Então é fundamental que a família e a escola estejam unidas. Se a gente pensar só no aspecto técnico-científico, corremos o risco de ter aí um excelente profissional, perito em diversas áreas, mas um péssimo ser humano no que diz respeito à capacidade de relacionamento, de compreensão, de convivência. Nesse sentido, a igreja também tem um papel importante para que o apoio e as oportunidades educativas cheguem a todos os povos, em especial nesse período de recomeço das atividades em sala de aula. A igreja contribui de muitos modos, na Amazônia de um modo próprio, aqui no Brasil Central de outro modo, nas grandes capitais, nas periferias. Então, o zelo pela educação está profundamente ligado ao zelo que a igreja tem pelo amadurecimento de cada pessoa humana. Na reportagem de amanhã, você vai conferir como o processo de ensinar com amor muda a vida do ser humano. E amanhã a gente apresenta para você a última reportagem da série
fala com sabedoria, ensina com amor. Você não pode perder, tá bom? Desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Eliane, e até amanhã, se Deus quiser. Olha, as reportagens que você viu aqui já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. E assista a seguir ao vivo a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas, tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10, no programa Além da Notícia, Ronaldo da Silva entrevista o coronel André Costa, secretário de Comunicação do Governo Federal. O assunto, as ações desenvolvidas na Secretaria de Comunicação, além de falar sobre fé e espiritualidade. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.